Olá, telespectador da TV Mar Canal 525, telespectadoras, estamos juntos de volta na programação da nossa TV Mar Canal 525 em Maceió e na região metropolitana, e também para você que acompanha no portal gazetaweb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Vem com a gente, tá certo? Você que está também nesse momento no aplicativo TV Mar, através de seu smartphone, no seu tablet, acompanhando nossa programação, receba também o nosso forte abraço. Pela próxima hora, o Canhão Viderlan Araújo estará também trazendo muitas notícias em mais uma edição do TV Mar News, apresentado pela Porlane Santos, apresentado vezes pelo Viderlan Araújo, mas sempre com aquela mesma performance, trazendo sempre como prioridade a prestação de serviço para a nossa sociedade. Hoje estamos aí vivendo um dia muito importante, bastante movimentado em Maceió. Daqui a pouco teremos a participação do repórter Fernando Palmeira, acompanhando os principais acontecimentos, entre eles acontecimentos ao vivo aqui no decorrer da nossa programação. Vamos trazer também matérias produzidas pelo portal Gazeta Web, nessa convergência dos veículos da organização Arnon de Melo e muitos outros assuntos, tá certo? Daqui para frente, muita informação para você com a repercussão de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo nas últimas 24 horas. Para começar, nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, vamos aos destaques da Gazeta de Alagoas. 89 anos de tradição, de credibilidade, de compromisso com a notícia e com você, internauta. Defesa Civil reduz para nível de alerta fundamento no Mutange. Todas as informações você acompanha na página A3 da Gazeta. Colapso da mina 18. IMA autua Braskem em 72,3 milhões por danos ambientais e omissão. A Braskem, que foi autuada e multada pelo Instituto do Meio Ambiente em R$ 70.274.316,30 por danos ambientais. Risco de colapso e desabamento de mina 18 no bairro do Mutange. A empresa também terá que pagar uma multa de R$ 2.027.143,92 por omissão de informação sobre a situação da mina, totalizando mais de 72 milhões a serem recolhidos aos cofres públicos. Ao todo, desde 2018, contando com esses dois autos de infração, a Braskem já foi autuada 20 vezes pelo órgão. Por outro lado, a Agência Nacional de Mineração aponta que a mineradora não cumpriu o prazo e usou areia irregular no tampamento das cavidades. Todas as informações você acompanha também na Gazeta de Alagoas. Prefeitura pede acesso às licenças de mineradora. Está fechando um cerco contra a mineradora Braskem. Agora a prefeitura que está pedindo esse acesso às licenças para a exploração do solo da mineradora, tá certo? Todas as licenças. E espero que nomes possam também ser revelados. Importante a assinatura desses documentos, né? Porque cada documento que permite que tenha assinatura, existe um responsável. E aí é o que a sociedade quer saber. Quem assinou o nominho, né? Ali no documento. Muito importante. Organizações populares realizaram manifestação hoje contra a Braskem. Financiamento imobiliário chega a quase 720 milhões de reais em Alagoas. Vendas de carros novos no estado tem alta de 37,2%. O pessoal está com dinheiro no bolso, né? Carrinho novo teve aumento a 37,2%, ou seja, quase 40% aqui em Alagoas. Ou seja, todo mundo querendo começar 2024 de carrinho novo, né? Menos o Canhãozinho, tem que falar muito ainda, viu? Para poder comprar um carrinho novo, carrinho zero, viu? Governo federal anuncia auxílio para pescadores. Após encontro do governador Paulo Dantas com o presidente em exercício Geraldo Alckmin em Brasília, o governo federal anunciou ontem que vai liberar um auxílio de 2.640 para cada um dos 6 mil pescadores e marisqueiras vítimas da Braskem. Maceió pede autorização para empréstimo de até 250 milhões. Olha, se estivesse durante o período escolar faltado às aulas de matemática do professor Cícero Bellarmino, hoje estamos tendo aqui um verdadeiro exemplo de quanto é importante, né, você ter conhecimento de casas decimais, porque hoje só números praticamente
nos destaques da Gazeta. Homenagens à dama da música alagoana. Estreia de documentário sobre a pianista Selma Brito levou uma multidão ao Teatro Gustavo Leite, em Maceió. E aqui quero parabenizar as nossas apresentadoras, Mara Almeida, Porlane Santos. Elas cobriram o evento. A Mara Almeida, inclusive, foi a cerimonialista, grande competência nesse evento. E a participação da nossa Porlane Santos, que daqui a pouco vai trazer, no finalzinho do TV Mar News, como foi toda essa movimentação em uma homenagem justa que a TV Mar, tá certo? Realizou essa homenagem, esse documentário, que tem conseguido dar uma repercussão muito grande para outros veículos da organização Arnon de Mello. Parabéns pelo envolvimento de todos. Está aqui o Fernando James, diretor comercial da TV Mar, e o diretor executivo da organização Arnon de Mello, Luiz Amorim. No centro, a pianista Selma Brito. Sai hoje o campeão brasileiro, e esse campeão é o Palmeiras, porque o Flamengo precisa golear, o Atlético Mineiro precisa golear. E o Palmeiras precisa perder. O Palmeiras não vai perder. Então tenho certeza que amanhã estaremos aqui repercutindo o título brasileiro do Palmeiras. E para fechar as manchetes da Gazeta, Atlas da Violência aponta a redução de 52,9% em número de homicídios de mulheres em Alagoas. Os casos de feminicídio que têm, assim, alcançado números alarmantes, principalmente aqui no estado de Alagoas. Então, esse Atlas da Violência está apontando uma redução, mas todos os dias estamos acompanhando fatos de crime contra a vida e crime contra a mulher. Recebi um vídeo durante essas últimas 24 horas de um policial em São Paulo, não aqui em Alagoas, de maneira covarde, além de bater, atirou a queima-roupa na mulher, uma coisa terrível. E essa cultura precisa ser combatida no Brasil. No mundo inteiro nós estamos vendo vários casos, mas aqui no Brasil os números são alarmantes. Populares realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira para cobrar providências da empresa Braskem, que provocou o afundamento do solo dos bairros Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto, Farol e Mutange, tendo sido inclusive agravado o risco pelo colapso da mina 18. O repórter Fernando Palmeira, ao lado do Flávio Santos, repórter cinematográfico, acompanhou toda a movimentação nas primeiras horas de hoje na Avenida Fernandes Lima, que deixou o trânsito bastante confuso, congestionado na região, e vai trazer agora como é que foi essa movimentação e qual o apelo que esses moradores, tenho certeza que é uma solução para o problema, têm feito, chamando a sociedade para poder passar essa sua insatisfação, uma insatisfação de quase 60 mil famílias em 4 bairros atingidos em Alagoas. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, que trabalhadores, empresários, familiares das vítimas da Braskem estão novamente nas ruas fazendo protesto. O local escolhido foi exatamente aqui, a Fernandes Lima, a avenida principal de acesso à nossa capital, entre a sede do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual. Nós vamos ouvir aqui uma das líderes do movimento, ela sempre em defesa do cidadão e das vítimas da Braskem. Valéria Correia, como é que está vendo e acompanhando essa situação? Nós estamos cobrando dos órgãos responsáveis e unindo os movimentos sociais e os sindicatos, os grupos de pesquisa, em solidariedade e por justiça. A gente está vivendo 208 anos da cidade de Maceió, é o aniversário de Maceió, e nós clamamos por justiça. Até foram 12 pessoas que cometeram suicídio, né? Pessoas que estão com depressão, estão em estado de pânico por esse crime ambiental. Então a gente reafirma esse processo de afundamento dos bairros de Maceió, que atinge toda a nossa cidade, infelizmente. A nossa cidade está em luto, e em luta é um crime ambiental. Então o crime precisa ser punido, por isso, e as vítimas precisam ser ressarcidas. Por isso, estamos aqui nas ruas hoje e com um manifesto assinado por mais de 60 entidades nacionais em solidariedade e pela apuração desse crime de uma grande multinacional, que é a Braskem, pertence à Odebrecht, e que está na COP 98 fazendo propaganda, né, dizendo que é uma empresa sustentável. Então,
estamos aqui em solidariedade e em luta por justiça. A gente teve uma população do tamanho da cidade de Coruripe, 60 mil pessoas, simplesmente tiveram que abandonar seus bairros, suas moradias, e 6 mil empresas e 15 mil pessoas trabalhavam e perderam seus empregos. Então, a Braskem só pagou menos de 10% do que as vítimas deveriam receber. Nós lemos agora um documento que mostra que a dívida da Braskem é de mais de 30 bilhões de reais com as vítimas. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Antônio Melo, no canal 525 NET. Claro. Olha, é um movimento sim válido porque as famílias têm sentido bastante essa incerteza, né? Principalmente aqueles moradores, as famílias que ainda permanecem nos bairros que são considerados afetados também pela mineradora Braskem, mas que se encontram hoje praticamente isolados. Quer dizer, com esse risco de colapso da mina 18, muitas dessas famílias elas acabaram sendo evacuadas. Mas diante dessa situação, quando foi estabilizado esse processo da mina, o que vai ser dessas famílias? Permanecerão ilhadas? Longe, por exemplo, de uma movimentação urbana, o que era tradicional nesses bairros, que hoje estão totalmente desocupados? A minha preocupação, e aí é claro que eu conversava com o pessoal aqui da técnica durante essas imagens aí que estão rolando durante esse protesto, né? Esse chamamento, essa ação para poder fazer a convocação para a sociedade dos moradores, de que não se misture, tá certo? A reivindicação, a luta com outras questões, porque eu tenho visto ali bandeiras de sindicato, bandeira de central única de trabalhador, de movimento sem terra, para que isso não passe a ser uma reivindicação com cunho político. Essa a minha observação a respeito desse assunto. Se for dos moradores, ótimo, todos estamos aqui vivendo em um país livre, todo mundo pode se expressar da maneira como bem quer. Agora, que centrais sindicais não possam assumir uma responsabilidade da dor pelas famílias. Porque o que mais interessa nesse momento são as famílias. E estou falando isso porque essa reivindicação, em período político principalmente, porque acompanhei várias vezes isso, foi muitas vezes utilizada de palco para muitos que hoje estão eleitos. Muitos que hoje já assumem cadeira. Muita gente subia em trio elétrico, muita gente fazia discurso, tanto eu, o Chico Nogueira, que estávamos nas ruas, nós víamos muitos personagens em período de campanha. E agora, aqueles que realmente precisam se sentem só. Eles estão se sentindo sozinhos. Então, precisamos tratar com equilíbrio e tratar também a reivindicação em prol daqueles que realmente precisam, e não com cunho político. Bravatas ou brigas direcionadas de esquerda e direita que não leva absolutamente a canto nenhum esse tipo de debate, esse tipo de discussão para esse tema específico, que é o caso dos bairros afetados pela mineradora Braskem. Nós precisamos de ação agora, de poucas cobranças, principalmente a ação do Poder Judiciário para poder estabelecer aquilo que a Braskem realmente precisa cumprir nas esferas da lei. O IMA autuou a Braskem mais de 72 milhões por danos ambientais e pelo risco de colapso de desabamento da mina 18 na região do Mutange, aqui em Maceió. Nós estamos, inclusive, acompanhando esse processo. A empresa também foi multada por omissão de informação sobre essa situação da mina. Ao todo, desde 2018, contando com esses 2 autos de infração, a Braskem já foi autuada 20 vezes pelo IMA. A primeira autuação é pela degradação ambiental decorrente de atividades que, direta ou indiretamente, afetam a segurança e o bem-estar da população, gerando condições desfavoráveis para as atividades sociais e econômicas. A multa, neste caso específico, é de mais de 70 milhões. Além desta autuação, a Braskem vai responder também pela omissão de informações sobre a obstrução da cavidade da mina 18, detectada no último dia 7 de novembro. Imagens chocantes essa, né? Imagens aéreas, né, da mina 18, do entorno ali da mina 18 e as mudanças também no solo, né? Estamos repercutindo durante toda a semana, essas são as imagens mais atualizadas, né, diante dessa questão do afundamento da mina, né, o colapso, né, na verdade, da mina, o afundamento do solo. Essa, para fazer uma pequena correção, é a maneira correta, né, de se posicionar a respeito dessa questão que hoje estamos aqui acompanhando atentamente. E tem muita gente também fazendo desse fato. Olha, tem tanta gente propagando informações além daquilo para provocar terror nas pessoas. O que se comenta de Maceió lá fora
Muitos turistas têm vindo para Maceió com medo, pensando que é Maceió inteira que vai cair num buraco, porque é isso que tem sido propagado muitas vezes lá fora, muita fake news a respeito desse assunto. E não custa nada aproveitar esse espaço aqui do TV Mar News para dizer às pessoas que tenham mais responsabilidade. Façam as coisas com honestidade e vamos tratar esse fato da forma como ele realmente precisa ser tratado, com seriedade e com responsabilidade, tá certo? Para as pessoas que cometeram, ou as empresas, ou a empresa que cometeu essa tragédia em Maceió. Uma página muito ruim, negativa para a história de Maceió. A Polícia Civil de Alagoas deflagrou a operação nesta quarta-feira em várias cidades do interior de Alagoas, sob o comando do delegado-geral Gustavo Xavier, para prender envolvidos em crimes ocorridos no estado. Um efetivo com mais de 200 policiais civis estão atuando em várias cidades de Alagoas, dentre elas Arapiraca, Adelmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Batalha e Matriz de Camaragibe. Mais de 15 pessoas já foram presas acusadas de crimes de tráfico de drogas, homicídio, violência doméstica, estupro de vulnerável, abandono de incapaz, porte de arma, entre outros. Estamos acompanhando essas ações. O delegado Gustavo Xavier tendo muito trabalho nos últimos dias para tirar de circulação também muitas coisas que são hoje relacionadas para aquilo que nós estamos trazendo de notícias para o interesse da sociedade. Estamos ao vivo neste exato momento também com o repórter Fernando Palmeira, ao lado do Flávio Santos. A Braskem, que deverá apresentar os planos de gerenciamento de risco, de monitoramento de emergência e de evacuação na área ameaçada pelo colapso da mina 18 ao Ministério Público do Trabalho, durante uma reunião que deve começar em mais alguns instantes. Fernando Palmeira, qual a movimentação aí no Ministério Público do Trabalho aqui em Mangabeiras e qual a expectativa, né, para uma chegada de representantes da Braskem para poder apresentar, diante dessa solicitação, os planos de gerenciamento de risco e de monitoramento daquela área da mina 18. Fernando, boa tarde. Ok, meu caro Vitor Araújo, movimentação intensa na parte alta da cidade. Fernandes Lima, como nós já estamos acompanhando, e nesse momento os manifestantes vítimas da Braskem, não apenas familiares dos que estão nesse problema, como também empresários, enfim, todos indo nesse momento em direção à Praça dos Martírios, ao antigo Palácio e depois Palácio República dos Palmares, para reclamar, tanto quanto a Prefeitura de Maceió reclama indenizações da Braskem, como o governo do Estado. E aqui no Ministério Público do Trabalho, em Jatiuca, há uma reunião que vai acontecerá dentro de mais alguns instantes, e no começo da tarde, mais excepcionalmente, quando o Rodrigo Alencar é o procurador que está à frente desses interesses de defesa dos trabalhadores em geral, trabalhadores do entorno das minas, a partir da mina 18, como também os trabalhadores especificamente ligados à Braskem, que trabalham no dia a dia ali com o risco das suas próprias vidas. Portanto, a reunião é essa e a Braskem já está mandando também os seus representantes para, dentro de mais alguns instantes, trazer um plano de ação para a proteção dessa mão de obra que sempre esteve ali em área de risco. Portanto, o Rodrigo Alencar, que é o procurador, já está com tudo elaborado desde a última reunião, que foi na sexta-feira, dia 1º, exatamente para questionar sobre essas medidas protetivas e se evitar de todas as formas que esses trabalhadores estejam nessa área de risco. E só se for o caso colocar para alguém ficar ali mais próximo. Depois, como já houve praticamente a evacuação, tem alguns casos mais específicos. A Vila Brejal reclama que ainda tem famílias lá, ainda tem atividades comerciais e outras áreas como Flechal de baixo e Flechal de cima, reclamando ainda uma atenção especial. Mas aqui a atenção do Ministério Público do Trabalho é exatamente com os trabalhadores, em especial os trabalhadores que cuidam desse trabalho de perfuração ou mesmo que estão lá atendendo a necessidade premente de estarem mais perto ali, monitorando os acontecimentos da mina 18 e, consequentemente, as reações que podem vir a acontecer com relação às outras 34 minas na região. Mas a reunião aqui no Ministério Público do Trabalho é exatamente com os representantes da Braskem que vão trazer esse plano de ação na busca de dar essa
satisfação ao Ministério Público, que é o fiscal da legislação trabalhista protetiva do trabalhador, para que não haja maiores problemas com a vida e com a saúde desses trabalhadores. Com as imagens do Flávio Santos, aqui da Procuradoria Regional do Trabalho, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arthur de Melo, no canal 525 NET. Claro, e a gente segue com você, Viderlan Araújo. Fernando, nós vamos continuar acompanhando. Um grande abraço para você, para o nosso Flávio Santos, repórter cinematográfico, acompanhando essa movimentação em mais uma etapa importante diante dessa provocação que o Ministério Público do Trabalho fez. Nós conversávamos semana passada com representantes do Ministério Público que já cobravam esclarecimentos da Braskem para poder garantir não somente as questões financeiras desses prestadores de serviços e funcionários, colaboradores da Braskem, pela suspensão das atividades por conta desse colapso da mina 18, mas também um outro aspecto que nós precisamos dizer, que é a segurança, a preservação da vida dessas pessoas. E isso o Ministério Público do Trabalho, que montou uma comissão e falou isso semana passada em primeira mão aqui no TV Mar News, também tem feito através dessas provocações as exigências necessárias, baseada, claro, naquilo que preconiza na lei no país, para que a Braskem possa apresentar esses esclarecimentos e os apontamentos sendo feitos por especialistas sobre aquilo que tem sido muito bem aplicado e de maneira incorreta para poder ser ajustado até passível de multa. Nós vamos acompanhar esses desdobramentos e trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação. O problema do afundamento do solo causado pelas atividades da Braskem em 5 bairros de Alagoas também foi assunto ontem durante um encontro entre o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Fernando Tourinho, o corregedor da Justiça de Alagoas, Domingo Neto, e a juíza e secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, Adriana Cruz. O encontro foi realizado em Salvador, na Bahia. Ao presidente do Tribunal de Justiça, a juíza explicou que já tratou do assunto com o ministro Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A situação em Maceió integra o Observatório de Causas de Grande Repercussão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas havia divulgado nota externando a preocupação do judiciário alagoano com o caso Pinheiro Braskem, precisamente quando ao risco do colapso da mina 18. Na oportunidade, ele disse que se encontra atuando nos limites de suas competências constitucionais, ou seja, dentro daquilo que a Constituição brasileira, que foi promulgada em 1988, traz e acaba sendo também como um ritual a ser seguido pelo Poder Judiciário, não só de Alagoas, mas pelas leis estabelecidas no país. Assim nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News tem muitos outros assuntos ainda hoje, tá certo? Continue conosco pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, pelo aplicativo TV Mar e você, assinante NET Claro, no canal 525 em Maceió e na região metropolitana. Não sai daí, vamos a um rápido intervalo agora, voltamos já.